E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica e hoje continuando com a classificação das cadeias carbônicas, né? Trabalhando com as cadeias fechadas. Na aula passada a gente viu as cadeias abertas, ok? Então as cadeias fechadas, elas se classificam em alicíclicas, tá? Elas são fechadas e não são aromáticas, ou seja, elas não possuem um núcleo benzênico na sua estrutura. Isso aí a gente vai ver numa aula posterior, tá? E elas podem ser normais, tá? Quando eu só tenho carbonos no ciclo, eu não tenho nenhum carbono fora desse ciclo, e ramificado, quando eu tenho um carbono fora do ciclo, que é o caso ali do CH3, né? Exatamente como a gente estava classificando lá as cadeias abertas, certo? E depois elas podem ser saturadas ou insaturadas. Lembram também que as cadeias abertas poderiam ser a mesma coisa também. Ou seja, na cadeia saturada eu só tenho ligações simples entre os carbonos, certo? Na cadeia insaturada eu tenho uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, que é o caso aí da insaturação. Então aquela dupla ligação ali está me indicando que é uma insaturação. Então, uma cadeia insaturada, certo? Nas cadeias abertas, a gente tinha classificação que elas poderiam ser homogêneas ou heterogêneas. Aqui é um pouquinho diferente. Elas podem ser homocíclicas e heterocíclicas. Homocíclicas é quando eu não tenho nenhum heteroátomo nessa cadeia, como é o caso desse primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu possuo um heteroátomo aí, que é o oxigênio ali, entre carbonos. Então eu tenho uma cadeia heterocíclica. Ali está indicando o heteroátomo, que é o oxigênio, certo? E as cadeias também elas se classificam em aromáticas, ou seja, apresentam um núcleo aromático, certo? Podem ser mononucleares ou polinucleares, tá? Quando eu tenho um anel de benzeno, eu tenho dois anéis, tá? Um outro tipo de representação que eu posso fazer também seria esse modelo aí, tá? E elas também podem se classificar em polinucleares, tá? Que podem ser condensadas e isoladas, tá? Condensada é quando eu tenho dois anéis benzênicos juntos. Isoladas é quando eu tenho algum elemento ali isolando os dois anéis. É o caso desse segundo exemplo aí, certo? Até aqui entendido? Então vamos para um exercício. Foi colocada a seguinte situação, tá? Nós temos várias afirmações aí e temos um desenho, tá? Primeira afirmação que esse desenho aí tem fórmula molecular C7H12O, que ele apresenta apenas dois átomos de carbono terciário, que ele não contém ligações π e que é classificado como uma cadeia carbônica alicíclica, saturada e heterogênea. E pede para a gente assinalar qual é a alternativa correta, dizendo se apenas a primeira está correta, se a primeira e segunda estão corretas, se a quarta está correta, se a primeira, segunda e terceira estão corretas, ou se todas as proposições estão corretas. Então vamos ampliar esse desenho aí, tá? E a primeira proposição ali diz o seguinte: tem fórmula molecular C7H12O. Vamos verificar se tem. Então vamos pegar lá o carbono lá de baixo, da esquerda, o CH3. Então 1, tá? Carbono de cima, 2. Carbono lá, o outro, 3. Lá o que está ligado na dupla com oxigênio, 4. Depois passo o oxigênio da direita ali embaixo, 5. Né? O carbono ali que está entre parênteses está multiplicando por 3, 8. E o carbono lá do CH3, 9. Ok? Então temos 9 carbonos. Vamos agora contar os hidrogênios. Então a gente tem 3 ali do CH3 de baixo à esquerda, mais 4 com o CH, ali mais o de cima. Então se a gente fizer a conta, né, depois a gente vai fazer a volta, tem o outro lá, tem o CH2
entre parênteses lá que está o 3, seria 2 vezes 3 e mais o CH3. Então, na totalidade, nós temos 16 hidrogênios. Certo? Depois, o oxigênio. A gente tem o oxigênio lá de cima, da dupla, e temos o oxigênio ali logo abaixo. Então, a gente tem 2 oxigênios, certo? Então, a fórmula seria molecular 9C9H16O2. E ele falou que lá é C7H12O. Então, está errado, né? Essa proposição está errada. Vamos para a segunda. Ali diz, apresenta apenas 2 átomos de carbono terciários. Você lembra, né, daquela contagem que a gente faz dos carbonos. Então, vamos pegar o primeiro carbono ali de baixo, CH3. Então, ali, ele está ligado só ao carbono de cima. Então, ele é um carbono primário, certo? Vamos para o próximo. Aquele carbono está ligado ao anterior, ao CH3, ao lado de cima o CH2 e ao lado direito está lá o CH. Então, ele é um carbono terciário. Vamos para o CH2 agora. Está ligado ao carbono lá da direita, de cima, e está ligado ao de baixo. Então, ele é um carbono secundário. Próximo carbono, está ligado só ao carbono esse da esquerda de baixo. Né? Que lá em cima é oxigênio e abaixo dele é oxigênio. Então, ele é um carbono primário. Passamos o oxigênio. O próximo carbono está ligado só ao carbono onde está o parênteses ali. Então, ele é secundário. Certo? E está ligado ao da esquerda lá, por isso que ele é secundário. Está ligado ao do parênteses, que é o da esquerda. O que está lá dentro do parênteses do CH2 está ligado ao carbono anterior e está ligado ao último lá, que é o CH3. Então, ele é um carbono secundário. E o CH3 está ligado somente ao anterior, é um carbono primário. Certo? O que ele fala lá? Apresenta apenas 2 átomos de carbono terciários. Quantos ele apresenta de carbono terciário? Somente um. Certo? Então, essa afirmação está errada. Próximo. Não contém ligações π. Tá? Essa informação tá, de ligações π e ligações sigmas, a gente vai ter uma aula sobre isso quando a gente tratar de orbitais. Mas quando existe uma ligação simples, essa ligação é uma ligação sigma, uma ligação forte. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. E quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações π. Então, aí nesse caso, a gente tem ali o CO lá em cima, né? Então, eu tenho uma ligação, todas as outras ligações são simples, ok? Então, eu tenho uma ligação sigma. Aquela ligação lá, aquela ligação dupla, me indica que eu tenho uma ligação π e me indica também que eu tenho uma ligação sigma. Então, ali está dizendo não contém ligações π. Então, essa afirmativa está errada. Eu tenho uma ligação π ali e uma ligação sigma, certo? Está dizendo que eu não tenho ligação π, mas eu tenho uma ligação. Então, na dupla ligação eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. E a última afirmação, ele está dizendo que é classificada como uma cadeia carbônica alicíclica, saturada e heterogênea. Tá? Então, uma cadeia alicíclica é uma cadeia fechada não aromática. Está correto. Existe um anel benzênico aí? Não. Tá? Então, ela é fechada e não aromática. Ela é saturada. É uma cadeia saturada? É heterogênea? Sim. Tem algum heteroátomo aí? Heterogêneo, o que significa? Significa que eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Então, eu tenho ali, entre carbonos, eu tenho oxigênio. Tá? Compreendido, então, esse exercício? Tá? Então, era o que a gente tinha para a aula de hoje. Tá? Aguardo vocês para a próxima aula. E abração!